Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. E hoje, gente, eu trago uma espécie de continuação do vídeo recente que eu fiz sobre as novelas preservadas da TV Tupi. O vídeo fez um sucesso, inclusive obrigada a quem conheceu meu canal por conta desse vídeo. Só que naquele vídeo eu trouxe as novelas preservadas da Tupi, mas novelas, como eu disse, que estavam quase completamente preservadas. Eu trouxe novelas ali que realmente tinha quase tudo delas ali, né? Tinha, ou tava realmente inteira, ou que tinham mais arquivos do que era o esperado da novela, ou que faltavam só poucos capítulos. Agora eu trouxe as novelas que foram de fragmentos, né? O fragmentos, que é o termo lá do projeto, né, do Globoplay, para as novelas que não existem mais. Mas eu tô trazendo aqui que é para ficar mais fácil de ser entendido, né? São aí novelas que sobraram poucos capítulos ou quase nada, né? Muitas novelas foram citadas naquele outro vídeo, vocês comentaram muito sobre outras novelas. E eu até comentei que se eu não tinha citado as tais novelas ali é porque não tinha sobrado muita coisa mesmo. E assim, as novelas que eu trouxe aqui também faltam muitas outras, tá? Se vocês quiserem até posso continuar trazendo uma outra parte dessas novelas que não estão tão preservadas assim, né? Que já viraram Lost Medias. Mas, sem enrolações, vamos para o vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Sempre bom lembrar que essas novelas estão preservadas ou parcialmente preservadas pela Cinemateca Brasileira. No vídeo lá das novelas preservadas da Tupi, eu expliquei no outro vídeo, né, que essas novelas estão preservadas ou parcialmente preservadas, né, pela Cinemateca Brasileira, que para você conseguir ter acesso a esses arquivos, tem uma negociação ali que você vai ter que fazer, né, tem todo uma questão ali para você conseguir, porque eles também não saem liberando assim, né, então realmente, e eles não disponibilizaram também em YouTube, nem em nenhuma plataforma de streaming, então é bem complicado. Antônio Maria foi exibida de 11 de julho de 1968 até 3 de maio de 1969, com 256 capítulos estimados. A novela foi escrita por Geraldo Vietri e Walter Negrão. E a novela contava a história de Antônio Maria, vivido por Sérgio Cardoso, um português desempregado em São Paulo que trabalhava como motorista para uma família rica e desperta a paixão de duas irmãs, Heloísa, que é a irmã boa, vivida por Araciba Labanian, e Marina, vivida por Carmen Monegal, que seria a irmã má. Segredos revelam que, na verdade, Antônio Maria é milionário e só estava fugindo de sua madrasta obsessiva. Antônio Maria é uma novela muito citada. Se eu não me engano, no vídeo recente aí que eu trouxe sobre as novelas da Manchete, tinha um remake de Antônio Maria que eu falei ali. Só se eu estiver bem enganada, mas eu acho que tem sim um remake na Manchete de Antônio Maria. O que sobrou dessa novela? Apenas 3 capítulos desses 256 estimados. E é como eu digo aqui, não deve ser a mesma regra dos 6 lá da Globo, então provavelmente são capítulos aleatórios. E a prova de que são capítulos aleatórios é que eles têm o capítulo 230. E esse capítulo 230 é um compilado de depoimentos dos atores sobre os seus personagens na novela. Ou seja, não se tem muita coisa de Antônio Maria. Mas para uma novela de 1968 já é muito, que a Globo nem isso tem. Então já é algo para se celebrar de alguma forma, né? Beto Rockefeller foi exibida de 4 de novembro de 1968 a 30 de novembro de 1969 com 335 capítulos. Ave Maria. A novela foi escrita, né, ali por Cassiano Gabos Mendes e contava a história de Beto, vivido por Luiz Gustavo, um vendedor de sapatos da classe média que finge ser rico para entrar na elite paulistana, encantando-se nos altos círculos sociais, marco de um novo estilo de novela com um protagonista anti-herói. Uma coisa que a gente ia ver mais pra frente em novelas em outras emissoras, inclusive na Globo, que eram os protagonistas com uma personalidade meio duvidosa. Mas é sobre isso. Desses 335 capítulos estimados, só restaram 7 capítulos.
E a base de dados apresenta o registro de um episódio de uma série realizado pela TV Cultura sobre a novela. Ou seja, não tem muita coisa. E lembrando que esses 7 capítulos podem ser variados. Sei lá, capítulo 20, capítulo 100, capítulo 50. Aleatoriedade de capítulos. Nino Italianinho foi exibida de 1 de maio de 1969 a 5 de julho de 1970, com 355 capítulos. Lembrando, 355 capítulos, o que consta na Wikipédia, mas nos arquivos da Cinemateca Brasileira são estimados 304. Então, só deixando esse adendo aqui. A novela contava a história de Nino, vivido por Juca de Oliveira, um jovem italiano que chega ao Brasil e se estabelece no bairro do Bexiga, em São Paulo, onde trabalha em um açougue. Nino se apaixona por Natália, vivida por Bibi Vogel, uma vizinha ambiciosa que sonha ascender socialmente e se aproxima de um homem rico, deixando Nino com o coração partido. Por outro lado, Bianca, vivida por Araciba Labanian, outra vizinha, nutre um amor silencioso por ele, mas ele só percebe seus sentimentos por ela mais tarde. Ou seja, ao longo de 500 mil capítulos ali, quando é incentivado por Dona Santa, vivida por Miriam Muniz, uma figura materna na vila. Desses 304 estimados, mas que a Wikipédia diz que são 355, só restaram 4 capítulos. Ou seja, já não é muita coisa. Pensando numa novela de 300 e poucos capítulos, você não vai entender nada do que você assistir aqui se viesse um projeto Fragmentos da TV Tupi. Então, realmente é complicado. Super Plá foi exibido de 1 de dezembro de 1969 a 16 de maio de 1970, com 143 capítulos, que consta na Wikipédia, mais 120 capítulos previstos. A novela foi escrita por Marcos Rey e Braulio Pedroso, né? No caso, mais ali o Braulio Pedroso. E a novela contava a história de Plácido, vivido por Rodrigo Santiago, um homem que, quando criança, era um gênio, mas perdeu sua inteligência após um tombo. Sua genialidade retorna quando ele bebe o refrigerante Super Plá, transformando-o em um herói charmoso e inteligente. No entanto, Plácido não se lembra de suas aventuras após o efeito da bebida passar, voltando a ser um bancário apagado. Além disso, na história, também tem a peculiar história de amor entre Joana Martini, vivida por Marília Pêra, e Baby Stompanato, vivido por Hélio Souto. Ela é ex-vedete do teatro de revista da Praça Tiradentes, que se tornou dona da fábrica dos refrigerantes Super Plá, a partir do casamento com Inácio, um velho que não se aguenta em pé. E Baby Stompanato é um marginal traficante, protótipo do gangster norte-americano, mas acima de tudo um bonachão que venceu na vida. De Super Plá só restaram 3 capítulos desses 120 previstos, então também não sei muita coisa, mas tem fotos aí, né, na internet, que não adianta de nada, mas... E Super Plá acho que é uma vibe meio Super Manuela, que a Globo tinha uma coisa meio assim, Super Manuela, mas que também não foi muito bem, né? Super Manuela foi meio... A situação de Super Manuela é difícil. As Bruxas foi exibida de 18 de maio de 1970 a 12 de novembro de 1970, com 154 capítulos, mas a Cinemateca estimou 106. A novela foi escrita por Ivani Ribeiro e a novela abordava o tema da autoajuda através de um grupo de pessoas que se reúnem para discutir seus problemas, chamados de bruxas. É aquela coisa que falam, tipo, você tem que superar os seus demônios, né? Que falam que os problemas que você tem na novela eram chamados de bruxas, né? E um dos personagens centrais da trama é Renê, vivida por Maria Isabel de Lisandra, uma jovem que perdeu a memória em um acidente de carro que também matou seus pais. Dos 106 capítulos estimados, 154 da Wikipédia, né? Só restaram 2, ou seja, quase nada. Simplesmente Maria foi exibida, né, a partir de 6 de julho de 1970 a 26 de junho de 1971, com 315 capítulos, né? Agora bateu ali a Wikipédia com a Cinemateca Brasileira, são 315 capítulos, escrita por Benjamin Catan e Benedito Rui Barbosa.
A novela contava a história de Maria, vivida por Ioná Magalhães, uma jovem humilde do interior que se muda para a cidade grande para trabalhar como doméstica em busca de nova vida. Literalmente, quando você pesquisa a sinopse, é só isso. E aí você que tem que se virar para entender. Desses 315 capítulos estimados, só restaram 4 capítulos. Eu gostaria muito de ver Simplesmente Maria por motivos de Ioná Magalhães. E na maioria dessas novelas aqui da Tupi, o elenco se repete, pelo menos dessa época aqui que eu tô trazendo as novelas. Tipo, Ioná Magalhães sempre vai estar fazendo algum par romântico com o Carlos Alberto, né, o ator, que foi ali casado, né, com a Ioná, assim como também teve várias novelas que a gente ainda vai falar aqui, que foram protagonizadas pela Eva Vilma, que fazia par romântico com Carlos Zara, que ela também foi casada com Carlos Zara. Então, tem esse paralelo aí. Camomile Bem Me Quer foi exibida de 5 de outubro de 1972 a 23 de março de 1973 em 147 capítulos, né? Mas a Cinemateca estimou 110. Foi escrita por Ivani Ribeiro, tava faltando ela, né? A rainha desses vídeos aqui. A novela contava a história do conflito entre duas famílias, cujos filhos Verinha, vivida por Lisa Vieira, e Bob, vivido por Adilson Vladimir, planejam se casar. O pai de Verinha, o avarento Oligário, vivido por Gianfrancesco Guarnieri, e o pai de Bob, o conservador Bruno, vivido por Juca de Oliveira, possuem personalidades opostas e causam atritos que se estendem aos seus filhos. Olegário, um homem neurastênico e avarento, tranca a geladeira, desliga a luz e proíbe pratos repetidos. O Nonô Correia, né? Tanto que a Globo fez um remake dessa novela, né? Uma adaptação de Camomile Bem Me Quer, que é Amor com Amor se Paga. Então o Olegário é basicamente o Nonô Correia. Enquanto o Bruno é um homem rígido e machista. Eu lembro que eu ainda não trouxe esse vídeo pra cá, pro canal, mas tipo, eu tenho um material ali escrito dos todos os remakes feitos pela Globo. E Camomila Bem Me Quer ganhou essa adaptação na Globo como Amor com Amor se Paga. Dos 110 capítulos estimados pela Cinemateca Brasileira, só restaram 3, ou seja, quase nada. Mulheres de Areia, né, foi exibida aí entre 26 de março de 1973 a 5 de fevereiro de 1974, com 253 capítulos, escrita por ela, Ivani Ribeiro. A novela contava a história de Marcos, vivido por Carlos Zara, e sua família que chegavam numa cidade praiana, e ele se apaixonava por Ruth, a gêmea boa, enquanto Raquel, a gêmea má, ambas vividas por Eva Vilma, né, trama contra ela. Tonho da Lua, vivido por Gianfrancesco Guarnieri, escultor de areia, percebe as maldades de Raquel logo de cara. É uma sinopse aqui bem resumida, mas, né, todos sabem que 20 anos depois essa novela ganhou um remake também na Globo. Todas as novelas da Ivani quase ganharam remake na Globo. Que foi ali Mulheres de Areia, 1993. As gêmeas Ruth e Raquel foram vividas pela Glória Pires. O Marcos era o Guilherme Fontes e o Tonho da Lua, o Marcos Frota. Que foi uma novela de bastante sucesso. E Mulheres de Areia eu gosto muito dessa novela, uma novela muito boa. Mas a versão original não teve essa mesma sorte, que de 253 capítulos só restaram 7. E existem 2 materiais que se referem a takes e cenas da novela. Eu lembro que eu já vi na internet, não lembro se foi no YouTube, uma cena do final da Raquel. Isso tem, que é a cena da morte da Raquel, que na versão da Globo a Raquel morre num acidente de carro. E na versão original aqui da Tupi, ela toma um tiro. A Barba Azul foi exibida de 1 de julho de 1974 até 15 de fevereiro, na verdade, de 1975, com 196 capítulos, escrita por ela, Ivani Ribeiro, né, sempre ela. Jô Penteado, vivida por Eva Vilma, uma jovem com o apelido de Barba Azul, devido aos seus múltiplos noivados desfeitos, se envolve em um romance tumultuado com o professor Fábio, vivido por Carlos Zara. Vocês viram que eles fizeram par agora há pouco em Mulher de Areia, que eu citei. Enquanto um grupo de estudantes, incluindo eles, passa por uma aventura após um desvio em uma excursão escolar. Para quem já sabe muito bem, né, a Barba Azul ganhou um remake também na Globo, que foi A Gata Comeu,
Jô Penteado era vivida pela Cristiane Torlone e o Fábio era vivido pelo Nuno Leal Maia. A Globo fez muito remake das novelas com a Eva Vilma, né, que a Eva Vilma foi protagonista. Até novelas da própria Globo ganharam remake, né, no caso, citei no outro vídeo A Viagem, né, que a Eva Vilma foi protagonista, e a Cristiane Torlone também viveu, né, e essa personagem dela. Dos 196 capítulos de A Barba Azul, só sobraram 7, e existem 3 materiais na base que se referem a takes e o programa Clube dos Artistas da Tupi, com participação dos atores da novela. É só o que resta mesmo dessa novela, infelizmente. Agora, outra novela que foi muito comentada naquele outro vídeo, essa foi bastante mesmo, é Ídolo de Pano. Ídolo de Pano foi exibida de 9 de setembro de 1974 até 31 de maio de 1975, com 227 capítulos estimados, escrito por Teixeira Filho. A novela contava a história de Pauline de Clermont, vivida por Carmen Silva, dona da Tecelagens Clermont, que doente busca um dos seus netos para assumir o comando da empresa. Os netos são Luciano, vivido por Tony Ramos, um playboy, e Jean, que é o vilão da novela, vivido por Denis Carvalho. Sim, o diretor Denis Carvalho. Um médico bem-sucedido. Jean, com a ajuda do médico da família e de um executivo, planeja tirar Pauline do poder e vender a empresa para um grupo estrangeiro. Luciano, por sua vez, se vê no meio da disputa e sob as armações de Jean, que busca desmoralizá-lo e afastá-lo da sucessão. Ídolo de Pano foi uma novela muito comentada, muita gente perguntou sobre a situação, até achou que eu esqueci no outro vídeo, mas a situação de Ídolo de Pano é bem triste, né? Porque de 227 capítulos sobraram 8, até que mais capítulos se comparado com as outras que eu citei. E existem 2 materiais na base que se referem a takes. Lembrando novamente que a maioria dos capítulos preservados dessas novelas são capítulos aleatórios, então você não sabe a ordem que tá aqui. Ovelha Negra foi exibida de 2 de junho de 1975 a 30 de setembro de 1975, com 100 capítulos estimados. A novela foi escrita por Walter Negrão e Chico de Assis. A novela contava a história de Júlio Monteiro, vivido por Rolando Boldrin, o Ovelha Negra da cidade, e ele é expulso após causar uma confusão. Ele decide fundar um novo povoado, explorando a lenda de águas milagrosas para levantar sua reputação, enquanto disputa o amor de Laura, vivida por Cleide Diáconis, com Cirilo, vivido por Serafim Gonzalez, dono de hotéis termais. Ovelha Negra só tem 6 capítulos dos 100 estimados, e base de dados informa que é um material com takes não só dessa novela, como de outras, ou seja, na base dos dados ali de Ovelha Negra ainda tem coisa ali de outras novelas que eles nem separaram ainda, e vai saber que novelas são essas, né? Checkmate foi exibida de 29 de fevereiro, olha só, no ano bissexto, de 1976 até 2 de outubro de 1976, com 161 capítulos estimados, escrito por Walter Negrão e Chico de Assis. Acho que nesse vídeo aqui, Walter Negrão, Chico de Assis, Ivani Ribeiro e Braulio Pedroso são os que mais aparecem aqui. A novela contava, né, ela era ambientada em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, e abordava a história de Nancy, vivida por Lilian Lemers, uma jovem moderna para a época que viaja para Paris e se apaixona pelo mordomo Sebastião, vivido por Raul Cortez. A trama explorava a vida de 2 famílias vizinhas, os Lemos e os Bastos, e o contraste entre a juventude e a experiência com a chegada da guerra como pano de fundo. É uma novela com uma sinopse interessante. E dos 161 capítulos estimados, só restaram 7. E, além desses 7 capítulos, existe um material com apenas letreiros de apresentação da novela. Eu acho que seria tipo chamada de elenco, quando tem, antes de estrear uma novela, que passa a chamada ali com os nomes de quem vai estar na novela. Acho que deve ser por aí. Para fechar este vídeo, a gente tem a novela Cinderela 77. Claro que, como eu disse, tem muito mais novelas aqui, eu selecionei algumas. Ela foi exibida de 9 de maio de 1977 até 20 de agosto de 1977, com 90 capítulos estimados.
também escrita por Walter Negrão e Chico de Assis. A novela é uma adaptação do conto, né, Cinderela, criada em Campo Dourado, que a novela se passa ali em Campo Dourado. A Cinderela, gente, agora vem um auge aqui. A Cinderela nessa novela foi vivida pela Vanusa, a cantora, que é uma moça romântica infeliz, maltratada pela madrasta Catarina, vivida por Elizabeth Hartmann, e por suas duas irmãs Cassandra, vivida por Kate Hansen, e Bárbara, vivida por Leda Senise. E ela era apaixonada pelo príncipe Cid Balu, vivido por Rony Von. Gente, olha só o elenco dessa novela. Filho de Lupércio, vivido por Mário Benvenuti, o rei da abóbora. A jovem vê a oportunidade de mudar seu destino num baile oferecido pelo rei, onde o príncipe escolherá uma jovem para desposar. A história clássica da Cinderela, só que você tem Vanusa e Rony Von como protagonistas, que é uma coisa que eu não esperava. Quando fui fazer as pesquisas para esse vídeo, eu vi e falei, gente, mas realmente são eles que estão nessa novela? Mas é sobre isso, é o que tem no elenco. E desses 90 capítulos estimados, só restaram 6. E um desses registros se refere a segmentos dos capítulos 73 e 74, que também já é uma prova de que tá tudo misturado, esses capítulos dessas novelas. Não tá numa ordem exata. Estas foram as novelas que viraram Lost Medias, que viraram fragmentos. Eu vou ver como que eu vou nomear esse vídeo aí pra vocês, pra poder explicar melhor. Porque aquelas sim estavam preservadas, essas aqui nem tanto. Mas tem muito mais novela, gente. A lista completa da Cinemateca Nacional, contando aquelas que eu falei no outro vídeo, essas aqui e outras, dão aí umas 97 novelas. Então, assim, realmente tem muita coisa. E eu posso trazer mais vídeos se vocês quiserem. Bom, gostaria de pedir a vocês aí pra se inscreverem no canal, né? Vamos ajudar a gente aí, né? Tem opção aí no YouTube, pra quem não sabe, quando você tá vendo o vídeo, pelo menos no celular, eu acho que no computador também, mas eu acho que no celular tem a barra dos comentários aí pra você comentar. E se você arrastar pro lado, tem a opção de hypar o vídeo, que você manda umas estrelinhas, é grátis, você não paga nada. Eu não entendi muito bem essa opção de hypar, mas só que eu acho que ajuda o YouTube a entregar o vídeo pra outras pessoas, e aí a gente monetizar, né, com as visualizações. Então, se vocês puderem estar hypando esse vídeo, vai ajudar bastante aqui. E deixem nos comentários se vocês já assistiram essas novelas citadas aqui e que outros vídeos vocês querem. Eu posso estar trazendo novelas de outras emissoras. Logo, logo eu vou trazer um vídeo sobre a novela O Todo-Poderoso da Band, que é uma novela muito polêmica e provavelmente Lost Media. Então logo eu trago pra vocês um vídeo sobre essa novela. Mas deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. É isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e há de querer. Axé pra todo mundo e tchau!